Sean Diddy Combs, ícone do hip-hop e um dos empresários mais influentes da música mundial, foi condenado nesta quarta-feira por um júri federal nos Estados Unidos por transporte de pessoas com fins de prostituição. Aos 55 anos, o magnata foi considerado culpado em 2 das 5 acusações que enfrentava. As demais, incluindo as mais graves, como organização criminosa, racketeering e tráfico sexual, foram descartadas pelo júri após intensas deliberações. O julgamento, que se estendeu por semanas, revelou um lado sombrio do império de Diddy, que supostamente operava nos bastidores há mais de uma década. As acusações detalhavam uma rede de abusos, manipulação, coerção e exploração sexual alimentada por drogas e encoberta por luxo, silêncio e poder. Até esta quarta-feira, os jurados haviam chegado apenas a um veredito parcial, mas não conseguiam um consenso sobre a acusação de associação criminosa, a mais grave entre as 5 e que, nos tribunais norte-americanos, equivale a uma denúncia tradicionalmente usada contra gangsters e membros da máfia nova-iorquina. Porém, na manhã de quarta, os jurados voltaram a se reunir e finalmente chegaram a um consenso. A absolvição de Diddy por esse crime foi considerada um alívio parcial para a defesa, mas não apagou o peso da condenação já proferida. No tribunal, a cena foi marcada por tensão emocional e simbolismo. Sean Combs entrou no recinto e, antes mesmo da leitura da sentença, olhou diretamente para sua família, oferecendo um leve sorriso. Em seguida, sentou-se com a cabeça baixa. Quando o veredito foi anunciado, o rapper ajoelhou-se discretamente, inclinando a cabeça como se estivesse rezando. Após alguns segundos, levantou-se, bateu palmas em direção à galeria, que, de forma incomum, também se pôs a aplaudir, um gesto que misturava apoio, alívio e emoção contida. Logo depois, ele foi conduzido para fora do tribunal pelos oficiais de justiça. O advogado de defesa, Mark Agnifilo, se pronunciou em seguida. Para ele, a absolvição de Diddy das acusações mais severas justificava sua libertação sob fiança, e meu cliente deveria ser solto sob condições apropriadas ainda hoje, declarou. A defesa sustenta que Diddy sempre se declarou inocente e que as acusações foram desproporcionais e construídas sobre relatos contraditórios. No entanto, mesmo com a absolvição parcial, a condenação por transporte para a prostituição não é leve. Trata-se de um crime federal que pode render até 20 anos de prisão. A procuradora assistente Emily Sanders declarou que, embora o veredito não tenha sido completo, o fato de o júri ter responsabilizado Diddy por um dos crimes já representa um avanço, e ninguém está acima da lei, não importa quantos prêmios tenha vencido ou quantas capas de revista tenha estampado. As vítimas foram ouvidas. O caso expôs detalhes perturbadores sobre a vida privada do magnata. Segundo os promotores, Diddy usava sua posição para coagir pessoas a participar de fantasias sexuais extremas, promovendo festas privadas que, longe dos holofotes, funcionavam como verdadeiros ambientes de exploração. Vídeos e mensagens de texto apresentados como provas ajudaram a construir a narrativa de que o artista comandava um esquema de abuso silencioso, protegido por contratos de sigilo e muito dinheiro. Entre os nomes mais envolvidos na acusação está Cassie Ventura, ex-namorada do rapper, que foi uma das primeiras a denunciá-lo publicamente. Ela afirmou ter sido vítima de agressões físicas, sexuais e psicológicas durante anos. Após o julgamento, o advogado de Cassie afirmou que ela pretende continuar lutando pelos sobreviventes, se essa vitória é só o começo. Cassie está orgulhosa por ter iniciado esse movimento. A reação da indústria foi rápida. Diversas marcas e empresas começaram a romper laços com o artista, suspendendo contratos publicitários e colaborações. O Spotify e o YouTube iniciaram revisões de conteúdo e há rumores de que parte do catálogo de Diddy poderá ser removida ou desmonetizada. Celebridades que antes se relacionavam profissionalmente com ele, como Usher e Justin Bieber, mantêm silêncio estratégico, mas fontes próximas indicam que nenhum deles deseja manter vínculos com o magnata neste momento. Enquanto isso, outras investigações continuam. Fontes do Ministério Público Federal norte-americano afirmam que Diddy pode estar envolvido em redes maiores de abuso, exploração e tráfico de influência, e que novas denúncias devem surgir em breve.
Depoimentos protegidos e documentos confidenciais mencionam outros artistas e empresários que teriam participado ou acobertado eventos semelhantes aos descritos no processo. A repercussão global foi intensa. Hashtags como #JusticeForCassie, #DiddyCondenado e #Fim da Impunidade tomaram conta das redes sociais. A opinião pública está dividida, que enquanto muitos celebram a condenação como um marco contra os abusos cometidos por celebridades, outros alegam que a absolvição nas acusações mais graves enfraquece a luta por justiça. Mesmo assim, especialistas apontam que a decisão do júri pode abrir espaço para mais vítimas se manifestarem e para o início de uma nova era de responsabilização em Hollywood e na indústria musical. O caso de Sean Combs é frequentemente comparado aos de Harvey Weinstein e Rua Kelly, mas com a diferença de que Diddy sempre cultivou uma imagem de elegância, sucesso e sofisticação, algo que torna as revelações ainda mais chocantes. Agora, o mundo aguarda a leitura da sentença final, que pode determinar o futuro de uma das figuras mais emblemáticas da música mundial. Mesmo que não tenha sido condenado por todos os crimes, Diddy sai deste tribunal marcado por escândalos, danos irreparáveis à imagem e um novo status, o de réu condenado por exploração sexual. O que era antes símbolo de poder e luxo, agora se transforma em sinônimo de decadência e denúncia. Apesar da gravidade das acusações, a decisão do júri de absolvê-lo dos crimes mais pesados, como associação criminosa e tráfico sexual, pode abrir espaço para que a sentença final seja mais leve do que muitos esperavam. De acordo com analistas jurídicos e advogados envolvidos no caso, o juiz responsável tem a prerrogativa de considerar fatores como colaboração parcial, ausência de antecedentes criminais, estabilidade familiar e conduta durante o julgamento ao decidir pelo regime da pena. Essa possibilidade levanta uma pergunta que vem ecoando nas redes sociais: como alguém condenado por um crime envolvendo exploração sexual pode cumprir pena em liberdade? Segundo o advogado criminalista Stephen Malcolm, entrevistado por uma emissora americana, a situação é tecnicamente possível. Ele não foi condenado por tráfico humano, nem por coação sexual. A condenação se limita ao transporte com fins de prostituição, um crime grave, mas que pode permitir, em determinados estados dos Estados Unidos, o cumprimento da pena em liberdade, desde que o réu cumpra regras rígidas e seja monitorado, explicou. Fontes também revelaram que a defesa de Diddy já prepara um pedido formal de conversão da pena para regime aberto, com o uso de tornozeleira eletrônica, restrição de viagens internacionais e comparecimento periódico ao tribunal. Além disso, seus advogados devem solicitar que ele possa continuar residindo em sua mansão em Los Angeles, onde já está sob supervisão desde a leitura do veredito. A expectativa da sentença oficial está marcada para as próximas semanas, mas o cenário mais provável é que o rapper não seja enviado a uma penitenciária federal de segurança máxima. Em vez disso, ele poderá cumprir a punição sob monitoramento em casa, com acesso limitado à internet, visitas controladas e proibição de contato com testemunhas e vítimas. A possível decisão gerou indignação entre grupos de defesa das vítimas de violência sexual, que consideram a medida uma afronta ao sofrimento das mulheres envolvidas no caso. Isso é um tapa na cara das vítimas. É a prova de que, para homens ricos e poderosos, a justiça ainda funciona de forma seletiva, declarou Raquel Torres, diretora de uma ONG americana especializada em apoio a sobreviventes de abuso. Cassie Ventura, ex-namorada de Diddy e uma das primeiras a denunciá-lo, não se pronunciou publicamente após os rumores sobre o regime aberto, mas fontes próximas dizem que ela ficou frustrada e decepcionada com a possível decisão judicial. Seu advogado, no entanto, adiantou que Cassie pretende entrar com nova ação civil contra o artista, pedindo indenização por danos morais e materiais, com base nas provas já apresentadas no julgamento criminal. Já no universo das celebridades, a repercussão tem sido silenciosa, mas não menos significativa. Vários artistas estão rompendo laços discretamente com Diddy, e o público tem pressionado marcas, plataformas de streaming e gravadoras a se posicionarem oficialmente sobre a possibilidade de um condenado por exploração sexual continuar vivendo em luxo e liberdade, ainda que monitorada. Especialistas alertam que a concessão do regime aberto também pode ser estratégica para evitar um julgamento mais longo, em que Diddy poderia apresentar novos recursos e prolongar indefinidamente a definição da pena. Conceder o regime aberto pode parecer injusto, mas
Muitas vezes, um acordo jurídico para garantir que o condenado de fato cumpra algo, ainda que em condições mais brandas, afirmou o jurista Paul Wexler, da Universidade de Chicago. O caso ainda está longe de terminar. Mesmo se cumprir pena em regime aberto, Didi poderá enfrentar novos processos, tanto civis quanto criminais, caso outras vítimas decidam se manifestar. Além disso, o FBI segue investigando possíveis conexões do magnata com outros escândalos que envolvem abuso, tráfico de influência e obstrução de justiça. Se confirmada, a sentença em regime aberto será mais um episódio controverso em um dos maiores escândalos do show business moderno. Para muitos, será uma demonstração clara de que o sistema ainda protege os privilegiados, mesmo diante de acusações gravíssimas. Para outros, será o fim de uma era, a derrocada definitiva de uma lenda da música que, mesmo fora das grades, estará para sempre marcado pela condenação e pela sombra de seus atos.